Olá, vamos começar a videoaula de aquarela do nosso segundo projeto do clube, mas antes de começar a parte da aquarela de fato, eu separei aqui os materiais que a gente vai precisar para poder passar o risco. Não tem muita coisa de diferente, mas eu vou fazer aqui junto com vocês. Eu já tava com esse pedaço de tecido aqui, que era um restinho de tecido, eu nem cortei ele, eu vou usar ele mesmo. Coloquei meu risco que está disponível no PDF aqui atrás, e aí eu vou assegurar com umas washi tapes, só para o papel não mover muito. E agora é só passar com a caneta fantasminha por cima de todo o risco. Prontinho, aí algumas coisas diferentes que eu fiz nesse momento de passar o risco, né? Foi que eu fui virando à medida que eu ia passando, porque ele é um desenho tortinho, então para me dar mais precisão. E eu não fiz o contorno de todo o bastidor, porque como a gente não vai pintar essa área toda do fundo, né? O fundo vai ser no cru mesmo, eu não precisava delimitar. Eu só delimitei aqui essa parte de baixo para eu saber que eu gosto de extrapolar sempre um pouquinho com a tinta. Na hora da aquarela, eu gosto de extrapolar um pouquinho dos meus limites para poder facilitar na hora do acabamento. E aí, outra coisa que eu fiz também foi passar o risco da bochechinha, né, que delimita a bochechinha do leãozinho, até por cima do nariz. Porque como essa parte vai ser completamente preenchida, eu quero pelo menos saber onde que eu vou pintar direitinho. Então, aqui eu vou pintar com um tom mais escuro e aqui um tom mais clarinho. Então, eu já fiz logo assim, porque na hora que eu pintar, eu vou pintar tudo aqui por cima. E aí é isso, eu vou só checar se tem alguma alteração pra fazer, com base no risco aqui. Acho que eu vou dar uma consertada nesse ó. Acho que eu vou dar uma consertada nesse ózinho aqui. E prontinho. Agora a gente já pode começar a aquarelar. Agora que já estamos com o nosso risco feito, o nosso leãozinho tá pronto. Ele ainda tá bem esquisitinho, porque ele tá sem a nossa juba, que vai ser a parte em crochê. Mas caminha comigo que vai dar certo. Pra quem não sabe, esse leãozinho é baseado no Pietro, que foi uma criação minha pra coleção Estações. E ele representa a primavera. E aqui a gente vai utilizar duas cores para poder fazer a mistura que a gente vai pintar ele, que são o vermelho e o verde. O vermelho com verde vai dar um marrom, e aí a gente vai utilizar a água para fazer um marrom mais aguado e um marrom um pouco menos aguado. Por quê? Aqui nessa parte do focinho do leão é branca, mas eu não achei que ficaria legal se a gente fizesse essa parte branca aqui, tipo, deixasse sem pintar, né? Porque não tem como a gente fazer branco na aquarela, só se a gente usasse outra tinta, uma guache, alguma coisa assim. E eu não achei que ficaria legal no cru, porque o fundo já vai ser cru. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um marrom um pouco mais escuro pro corpinho e um begezinho bem clarinho para essa parte daqui, para representar essa diferença de tom. A gente vai começar com o marrom um pouco mais escuro, e aí a gente vai esperar secar e depois pintar essa última parte do focinho. Já tô aqui com a minha água preparada, então a gente tem uma água aqui que vai ser a água limpa, que a gente vai usar para misturar as cores. A gente tem aqui a água suja e as nossas duas cores, que eu tô usando a tinta da Acrylex, o vermelho fogo e o verde vivo, para poder fazer o nosso marrom, né? Então aqui eu deixei um pouquinho de água aqui nessa partezinha do godê, para já me facilitar. E eu vou colocar
uma gota de vermelho aqui e uma gota de verde. Lembrando que a tinta da Acrylex a gente precisa balançar e na hora de abrir ela pode explodir porque ela é bem rebelde. Então eu tô afastando aqui minha arte aqui da frente, né, só pra não acontecer nenhum acidente. Pronto, e aí o que eu vou fazer? Nessa parte que eu deixei reservada aqui do godê, que já tem um pouquinho de água, eu vou colocar um pouco mais de verde do que de vermelho. Então, se eu pegar uma gota inteira do verde, eu vou pegar meia gota do vermelho. Mas vamos lá então, vou começar aqui com o verde. E aí, entre misturar um e outro, você limpa seu pincel. Então, agora eu vou pegar o vermelho e tô limpando o pincel aqui. Um pouco menos de vermelho. O vermelho é super intenso, tanto é que eu peguei ali uma quantidade e acho que já ficou avermelhado. Qualquer coisa eu coloco um pouquinho mais de verde pra corrigir isso. Pronto, temos aqui um marrom. Eu quero ver se ele tá avermelhado, quero ver se ele tá muito forte, porque ele vai ser a cor do nosso leãozinho. Então, eu vou testar aqui numa beiradinha desse tecido aqui. Vou testar pra ver se essa cor tá do meu agrado, porque essa parte de mistura de cores na aquarela é bem experimentação mesmo. Então, eu vou pegar aqui e vou passar. Eu acho que já tá uma cor boa, mas pra mim ficou um pouquinho assim, quase nada avermelhado. Vou pegar aqui o leãozinho de novo pra gente dar uma olhada nele. Deixar o pincel aqui. E a cor, ela tá um pouquinho mais escura e um pouquinho mais avermelhada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de verde pra ver se corrige. E, se precisar, vou colocar um pouquinho mais de água pra poder clarear também. Eu não quero clarear muito demais, porque essa cor é pra ser um pouco mais escura mesmo. Lembrando que o begezinho mais aguado que a gente vai fazer vai ser pra essa parte do focinho aqui. Aqui, ó, veja só, não coloquei o verde direto, eu vou pegar só um pouquinho dele. Se eu colocasse essa gota aqui dentro desse marrom que eu já preparei, ia ficar esverdeado. Então, a gente ia sair do vermelho pro marrom, do marrom avermelhado pro marrom esverdeado. Então, eu vou pegar só um pouquinho aqui, só com a pontinha do pincel. E colocar no marrom. E eu acho que foi muito, mas qualquer coisa a gente põe um pouquinho de água também. Eu acho que ficou esverdeado, mas vamos lá. Vou colocar aqui do lado. Olha lá, tá super esverdeado. E olha que eu tomei cuidado pra poder colocar só um pouquinho. Eu vou pegar mais do vermelho, aproveitar que o vermelho já tá aqui, pra misturar. O bom é que a gente vai fazendo essas experimentações e vai vendo como é que a tinta se comporta, vai vendo como pegar no pincel de forma que você consiga controlar um pouco mais, né? Tipo, com a pontinha a gente pega só um pouquinho da tinta, se a gente mergulha o pincel a gente carrega muita água, né? Então isso é muito legal. Então, agora eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui do tom, eu acho que já corrigiu, mas eu acho que vai ficar muito escuro agora. Mas pra isso também, a gente vai testar aqui do lado. Olha só, eu acho que já deu uma corrigida. Não tá avermelhado, não tá esverdeado, mas eu acho que tá um pouco escuro. Eu queria um tom um pouco mais clarinho. Aí eu vou colocar água e depois que eu colocar a água, eu vejo se
se eu quero fazer mais alguma correção. Então eu vou pegar várias gotinhas aqui. Coloquei algumas gotinhas de água, vou testar aqui do lado de novo. Deu sim uma clareada, mas eu vou pegar quase nada de vermelho. Então só a pontinha mesmo pra misturar aqui. Eu acho que eu não peguei quase nada, que meu pincel tava molhado. Eu vou secar aqui. Pegar um pouco mais. Vou pegar o restinho todo que tá aqui pra misturar. Vamos ver. Eu acho que deu uma melhorada esse marronzinho. Então, vamos olhar aqui as amostras que a gente já fez. Aqui, vamos pegar o leãozinho também. Aqui, a gente tinha um marrom super avermelhado. Aqui, a gente passou pro verde, porque acabei pegando verde demais. Mas essas coisas acontecem. O bom é que dá pra gente corrigir. Aqui, a gente deu uma melhorada, mas ainda assim não tava no tom que eu queria. E ficou um tom um pouco neutro demais. Ao mesmo tempo que eu não queria um marrom avermelhado, eu queria um marrom um pouco mais quente, um pouco mais aconchegante. E esse aqui tava super neutro. Então, eu fui e coloquei um pouquinho de vermelho e chegamos nessa cor aqui, que eu acho que tá ideal pro nosso leãozinho. Aqui, a gente tá fazendo o teste dessa tinta no molhado sobre o seco. Aqui, na hora da gente pintar o leãozinho, a gente vai fazer uma camada de água por cima de toda a parte que a gente vai pintar e depois colocar a tinta da aquarela. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que essa cor fique um pouco menos intensa. Porque quando a gente faz molhado sobre o seco, a cor fica mais intensa. Quando a gente faz molhado sobre molhado, a cor fica um pouco menos intensa. Então aqui já fizemos os nossos testes e eu vou preparar então o leãozinho pra gente poder pintar. Aqui então eu já comecei a pintar, eu tô pegando dessa água limpa aqui, porque essa água tá super avermelhada e suja. Então a gente vai passar uma camada de água por cima de tudo, tomando cuidado com limites, porque essa parte aqui a gente não quer umedecer ainda. Se a gente molhasse essa parte, todo o trabalho que a gente fez aqui de separar essa cor para ser a cor mais escura não iria funcionar, porque na hora que a tinta encontrasse com a água aqui do focinho, simplesmente ela ia passar aqui para essa outra delimitação. E é isso que a gente não quer. Então a gente vai molhar só a parte do corpinho e a parte de cima do rosto, mais orelhinhas. Mais alguns detalhes aqui que eu queria comentar com vocês. Aqui não precisa se preocupar em não molhar os olhinhos nem o nariz, porque essa parte vai ser toda bordada por cima com ponto cheio, então o ponto cheio vai tampar essa parte da tinta. Então eu tô molhando aqui só porque me facilita, então eu não preciso ficar delimitando ao redor do círculo, né, nem nada. E um outro detalhe também é que aqui na borda, essa vai ser a borda do nosso bastidor. Para facilitar o acabamento, eu extrapolei um pouquinho essa borda, porque na hora da gente colocar essa arte no bastidor que a gente vai emoldurar, me facilita se eu tiver extrapolado um pouquinho. Porque imagina se eu fizesse no limite e aí o bastidor tem o tamanho, tem o formato, né, um pouquinho diferente. E aí fica aparecendo uma parte do tecido em cru quando era para ser a parte do corpinho do leãozinho. Então é por isso que eu fiz assim.
agora finalizei aqui de umedecer toda essa parte. O que a gente precisa fazer? Essa parte vai estar até brilhante assim, né? A gente consegue ver. Então a gente só precisa verificar, né, se pegou todas as bordinhas mesmo. E como na hora que a gente molha essa parte vai ficar bem encharcada mesmo, a gente vai pegar com o papel toalha e vai dar uma leve batidinha assim por cima, só pra tirar o excesso dessa água. Aí o papel toalha fica assim e a nossa parte que a gente umedeceu ainda tá molhada, só não tá encharcada, né? Ela tá úmida. Agora é tudo pronto pra gente começar, então, a parte mais gostosa, que é a parte de aquarelar. Vou limpar meu pincel pra garantir que não tem nenhuma tinta nele, né? E começar a pintar. E aí uma coisa que eu queria fazer aqui, né, agora que eu já pintei essa parte do corpinho, vou limpar o pincel, e eu queria deixar um efeito diferente, como se essa parte do centro fosse um pouco mais clara que as bordas. É um efeito que eu vejo em muitas ilustrações por aí, e eu vou tentar replicar aqui na aquarela. Então eu vou pegar um pouco de água aqui, e aí eu vou colocar uma gota dessa água aqui no meio. E aí fica assim, não tão bonito, né? Mas eu vou dar uma consertada nessas beiradinhas, porque eu acho que esse efeito fica super legal. E se eu achar, por exemplo, que aqui ficou com pouca tinta, eu posso voltar, né? Puxando um pouquinho da tinta, das laterais. Aí se eu achar que ficou torto, eu posso colocar um pouquinho mais de água aqui nessa outra lateral. Mas eu acho que fica um efeito bem bonito. Aí, ó, coloquei um pouquinho mais de água aqui e traz um pouco mais de profundidade para nossa pintura de aquarela. Então aí já tem mais uma técnica aí para vocês poderem aplicar nos desenhos de vocês. E aí, enquanto vai secando, a gente pode ver se a gente vai precisar corrigir alguma coisa, mas por enquanto tá assim, e eu já tô achando assim, maravilhoso. O que uma gotinha de água não faz, né? Agora eu vou pintar aqui essa parte de cima do leãozinho também. Agora eu já pintei o leãozinho, mudei aqui o godê de lugar. Vou só verificar, né, se todos os limites estão certinhos, se não faltou tinta em nenhum lugar. E aí eu vou fazer a mesma técnica que eu fiz aqui pra parte de baixo do corpinho, que eu acho que já ficou linda. Sério, tá começando a secar e tá bem bonitinho, assim, pelo menos ao vivo aqui. Não sei se no vídeo vai dar pra ver direitinho, mas talvez vocês consigam ver nas fotos desse projeto. Agora eu vou pegar da água limpa e vou colocar uma gotinha ali no centro do rostinho do leãozinho. Vou pegar um pouco mais de água, porque foi pouca essa gotinha. E pronto. Aí começa a sair a tinta assim de um jeito meio feio, né? Mas a gente vai tentar misturar. E aí a gente coloca mais água em algum outro ponto. E eu vou fazer um pouquinho disso nas orelhinhas também. Só que com uma gotinha menor, porque as orelhinhas é um espaço pequeno, né? Não precisa ser uma gota tão grande. Esse aqui nem foi. Não precisa ser uma gota tão grande e a gente tem que misturar, porque senão fica muito certinho. Eu não quero que fique certinho, eu quero que pareça não intencional, assim, sabe? Aí pra mim tá lindo já. Vou deixar secar assim dessa forma. E aí depois a gente volta então pra poder fazer a parte de baixo do focinho do nosso leãozinho. O que eu vou fazer? Eu não sei quando que eu vou conseguir vir gravar essa próxima parte da aula pra vocês. Eu vou colocar
É plástico filme que fala? Acho que é. Plástico filme aqui por cima, pra essa tinta não secar tão rápido. Porque aí eu posso reutilizar esse mesmo marrom só colocando bastante água por cima, bastante água mesmo. Porque aí vai ficar um begezinho bem clarinho aqui pra essa parte de baixo. Então eu vou fazer isso e aí depois a gente vê se deu certo, né? Quanto tempo que foi, quanto tempo que a tinta demorou pra secar. Mas isso vai ser em apenas um segundo pra vocês. Gravei a primeira parte dessa aula de manhã. E agorinha, depois do almoço, já secou tudo. Secou bem clarinho, uma cor bem linda. Eu amei o efeito que deu de profundidade, de colocar aquela gota de água no meio. E eu acho que vai dar pra gente utilizar aqui o marrom que eu enrolei no plástico. Então eu vou tirar aqui com cuidado pra não derramar. E nem troquei a água nem nada, porque eu tô gravando poucas horas depois. Então vou utilizar dessa forma mesmo pra gente poder fazer o focinho. Aqui só secou essa gotinha de verde aqui, mas essa tinta ela forma tipo uma película. Se eu colocar um pouquinho de água aqui, eu consigo com a unha mesmo ou com uma buchinha tirar essa película que formou, até daqui do vermelho também. Então, vamos lá pra umedecer essa parte do focinho, então. Na verdade, antes, primeiro, eu acho que eu vou testar essa cor do marrom. Então, eu falei que eu quero ela bem mais clara. Então, eu vou colocar várias gotinhas de água pra poder clarear esse marrom que a gente tinha feito e ficar um efeito legal, um contraste legal entre o corpinho e o focinho. Coloquei aqui não sei quantas gotas de água, umas 10 gotas de água. Vamos testar aqui do lado. Tá bem clarinho. Eu acho que tá ótimo, viu? Talvez vou adicionar só umas 3 gotinhas a mais, algo assim. Só pra garantir que vai ficar bem clarinho mesmo. Porque igual eu falei, o nosso leãozinho, eu acho que alguma hora eu tô falando ursinho, tá, gente? Eu espero que eu não esteja falando, porque o ursinho e o leãozinho é muito parecido. Mas como eu tava falando, o nosso leãozinho, ele tem o focinho no branco, no fio amigurumi branco. Mas eu não achei que ficou legal assim, sabe? No cru, porque o fundo já vai ser cru. Então eu queria dar uma diferenciada. Então por isso que eu tô fazendo um begezinho bem clarinho. Então mais 3 gotinhas aqui. Vou misturar. E acho que vai ser essa a cor que eu vou usar mesmo. E pronto. Um bege quase sumindo. Tá um begezinho praticamente sumindo mesmo. E primeiro, antes de passar, então eu vou umedecer essa parte do focinho, igual a gente já fez nas outras vezes. Nessa hora, gente, muito cuidado com limites, muito cuidado com essa borda que já foi pintada, porque se a gente encostar lá, corre o risco da gente fazer com que essa tinta escorra para a parte que a gente tá molhando agora, e a gente não quer isso. Então, ir com a pontinha do pincel mesmo, passando a água só nessa parte que a gente quer. E na parte do meio a gente pode ir com o corpo do pincel. Então, sempre deixar o pincel mais na vertical para poder pegar mais a pontinha quando estiver chegando perto da borda. Prontinho, agora sim. Agora a mesma dicasinha do papel toalha. Leves batidinhas por cima. E pronto pra gente começar a pintar da mesma forma que a gente fez o outro. Agora a gente só tá com o marrom um pouco mais aguado. Vou dar uma misturadinha aqui. E já posso começar.
às vezes, gente, acontece uma coisa no tecido de vazar, assim, por trás. Eu ainda não tenho certeza por que acontece isso, não sei se é da goma do tecido ou algo assim. Mas aí quando isso acontece, eu uso só o papel toalha aqui por trás, só pra não ficar manchando. E aí eu consigo continuar pintando normalmente. Vocês viram que lá na outra parte que eu pintei não aconteceu isso, mas agora nessa parte do focinho aconteceu logo de cara. Então, só pra evitar bagunça, acidentes, eu coloquei o papel toalha ali pra absorver. Então, o papel toalha, ele tem simplesmente 1001 funções aqui na hora da gente pintar com aquarela. Gente, muita atenção aqui, porque como essa cor é tão mais clarinha que o outro, e ela parece muito com cru, então presta atenção pra ver se você passou por todas as partes mesmo. Agora aqui que ela tá molhada, ela tá bem parecida com o nosso marrom, mas esse marrom já é um marrom seco. Quando esse daqui secar, vai ficar um pouquinho mais clarinho também. Agora eu vou fazer a mesma técnica da gotinha de água, para trazer um pouquinho mais de profundidade. Então, vou pegar aqui uma gotinha e vou colocar aqui nesse centro. E aí, igual eu falei, muito cuidado para você prestar atenção, porque a cor da nossa tinta é bem parecida com a cor do nosso tecido, mas não significa que não vai dar diferença na hora que secar também não, tá bom? Pronto, agora esperamos secar para poder continuar depois com a parte do bordado. Olha aqui a parte que vazou aqui atrás, como é que ficou no papel. Aí, se isso acontecer, só deixa o pedacinho de papel ali atrás mesmo, só pra auxiliar, que aí não vai nem borrar a parte de trás, tá bom? E prontinho, vou só esperar secar, agora já posso limpar meu godê aqui e nós vamos pra parte do bordado.